Eu tô aqui jogando duro e você ainda tá pulando o carnaval? Ah, não acredito. Já tô aqui jogando duro e você ainda tá pulando o carnaval? Bomba de coraçõezinhos aí. Denominado crime de exaurimento penalizado. E aí, ó. A mineirinha na área aí. Vamos lá? Bomba de coraçõezinhos aí, né? Galera de Aracaju, ó. Aí, ó. Na área é a professora Cláudia Barros, né? Olha, você não pode perder o ENACOM, né? Primeiro Encontro Nacional dos Concurseiros, tá certo? Rio de Janeiro, no dia 16 e 17 de março, não é isso? Eu, professora Cláudia Barro, professor Kleber Masson, veja, professor Delta Thiago, diversos professores estarão lá presentes, beleza? Tem que ir lá, né? Busca lá depois, no Instagram da professora Cláudia Barro, tem todas as informações lá. E também no Instagram do ENACOM. Bacana, né? Estudo para magistratura e amo suas aulas. Legal, né? A Paula, né? Ô, Paula, você não quer ser delegada, não? Ei, esquece magistratura, vem pra cá pro nosso lado. Amo direito, nosso parceiro na área. Amo direito, nosso parceiro, né? Bacana. Deixa a Paula ser juíza. Se ficar assistindo muito minhas aulas, vai virar delegado, hein? Vamos lá então, pessoal. Aqui no nosso ritual, não é isso? A gente sempre coloca uma musiquinha aqui no início. Então, mais uma vez, eu falo para vocês o seguinte. Vocês não podem perder o primeiro ENACOM, Encontro Nacional de Concurseiros. Será realizado lá no Rio de Janeiro, não é isso? Primeira edição. Diversos professores lá, inclusive a professora Cláudia Barros, veja, eu estarei presente, professor Kleber Masson, William Douglas, né? Diversos professores, beleza? Diversos professores, você não pode perder. Faça lá a sua inscrição, busca lá, primeiro ENACOM, primeiro Encontro Nacional dos Concurseiros. Legal? Você não pode perder. Nos dias já começaram as inscrições, sim, lá do ENACOM, né? Já começaram. Então busca lá o site do ENACOM para você fazer a sua inscrição. Beleza? Tranquilo. Bem, o que a gente vai tratar aqui, né? Olha lá, o primeiro ao site encontronacional.com.br encontronacional.com.br. Pessoal do Rio é obrigatório ir, né? Eu não preciso nem falar, né? Pessoal do Rio, né? Veja, Rio não tem desculpa para não comparecer a esse evento. Porque lá você vai ter informações acerca de planejamento de estudos. Olha, a gente vai abordar lá doutrina, a gente vai abordar jurisprudência, então é um encontro muito completo, né? Sob a coordenação da professora Cláudia Barros. Vem, o meu bizu, vai lá, beleza? Angra dos Reis, vai todo mundo lá. E ainda, ó, vai ter contato comigo, com a professora Cláudia Barros, não é isso? Bacana. Pessoal, o que acontece, né? Veja, então, o que vem a ser o denominado crime de exaurimento penalizado? Antes mesmo de abordar a pedra de toque, a gente tem que fazer aquela revisão, né? Acerca do intercrimes. Intercrimes, caminho do crime. Veja que o crime ele é dividido em etapas, não é isso? Eu tenho uma primeira etapa que eu vou chamar de cogitação. A cogitação, perceba, é uma fase interna quando eu trato do caminho do crime, não é isso? Porque na cogitação que o agente vai idealizar, né, a idealização nasce a ideia, né, para o cometimento do delito. Na cogitação, ele vai verificar as vantagens e desvantagens da prática criminosa, não é isso? E na cogitação, ele vai decidir como irá praticar o delito. Fase interna. E eu tenho também a denominada fase externa do delito.
Então o agente pensou, não é isso? Veja, eu estou na fase interna, né? Ele pensa em praticar o delito, ele planeja como vai praticar o delito e resolve praticá-lo. Não é isso? É a fase interna, a fase da cogitação. Agora eu tenho a fase externa. Na fase externa, veja, eu tenho como uma primeira etapa, já trabalhando a fase externa, a preparação. Então o agente ele resolveu praticar o crime e agora ele vai adquirir materiais, meios pelo qual ele vai cometer aquele crime. Por exemplo, o agente que quer matar a vítima mediante asfixia. Então, na fase de preparação, ele vai adquirir uma corda para chegar ao seu objetivo. Não é isso? Olha, o agente agora quer matar a vítima através do emprego de arma de fogo. E ele vai lá e vai adquirir uma arma de fogo para tanto. Você vai verificar que em regra, retornando, fase de cogitação, veja, fase do pensamento, você não tem punibilidade. Quando eu trato de preparação, em regra, os atos preparatórios não são puníveis, não é isso? Mas veja que eu tenho exceção. Veja que quando o agente pratica uma conduta e essa conduta materializa um delito autônomo na fase de preparação, eu tenho aí um delito navegando na órbita da preparação, como por exemplo, um agente que adquire uma arma de fogo para matar o Tício, mediante emprego de arma de fogo. Eu tenho um delito autônomo, qual seja porte de arma de fogo, de uso restrito ou de uso permitido ou restrito, dependendo do calibre da arma. E esse crime que você consegue visualizar ainda na fase de preparação, ele recebe um nome. É o denominado crime obstáculo. Crime obstáculo. Tranquilo? Beleza? Tranquilo, né? É isso aí. Tá. É importante ainda saber que eu tenho uma segunda etapa que seria a terceira etapa do intercrime, mas segunda etapa na fase externa, que é a fase da execução. Na fase da execução que eu consigo visualizar o início da tentativa. Veja que a doutrina discute muito, eu aqui não vou abordar, porque não é objeto da aula, eu quero ir logo na pedra de toque, mas aí eu estou fazendo uma pequena revisão. Eu não vou aqui abordar as teorias que diferenciam os atos executórios dos atos preparatórios, todas as teorias, como você tem, por exemplo, teoria subjetiva, não é isso? Eu tenho a teoria objetiva, veja, formal, eu tenho a teoria objetiva material, não é isso? Eu tenho a teoria da hostilidade do bem jurídico, tá certo? Bem, eu vejo como uma maior aceitação pela doutrina a teoria objetivo formal ou lógico formal, aquela teoria que menciona que os atos executórios, para que você venha aí visualizar o início da tentativa, dar-se-á o início da tentativa, veja, com a prática do verbo do tipo. É isso? Matar alguém. Quando é que eu começo a visualizar a tentativa do homicídio? Quando a gente começa a matar. Ele com uma arma de fogo começa a realizar disparos de arma de fogo. Tá certo? Bacana? Tá. Veja, você tem discussão na doutrina. Há quem entenda que ganha maior força agora, por exemplo, a teoria da impressão. Tá? Mas não vai ser objeto aqui de estudo nosso nesse momento. Porque eu tenho que ir lá na pedra de toque falar do exaurimento, que é o tema. E eu já tenho uma live que eu fiz em relação a essas teorias, que diferencia os atos executórios dos atos preparatórios. A gente faz uma outra live e aí eu vou falar só sobre essas teorias. Beleza? Tá. Eu penso, como a maioria da doutrina, pelo que eu pesquiso, que a teoria restritiva, a teoria objetivo formal, não é isso? O lógico formal, veja, é a teoria que melhor diferencia os atos executórios dos atos preparatórios. Beleza? Tranquilo. Pela prática do verbo do tipo. Legal. Tá. Veja que eu tenho mais uma fase na fase externa, que é a consumação do delito. O agente ele atinge o seu objetivo. O Tício realiza disparo de arma de fogo, atinge a vítima, não é isso?
e, veja, a vítima vem a óbito no local, eu tenho ali um corpo sem vida, ou seja, eu tenho um homicídio materializado, ou seja, eu tenho uma consumação. Bacana? Tranquilo. Olha, você tem que ficar muito esperto, né? Você tem que ficar muito esperto. Veja que a tentativa, ela não é finalizada com o exaurimento dos atos executórios, não. Muita gente faz confusão. Coloca lá na questão lá que o agente esgotou os atos executórios e ali está esgotada a tentativa. Não. A tentativa, ela vai se esgotar, né? ela vai chegar ao seu fim com a consumação. Não é isso? Então, se o Tício realizou 5 disparos de arma de fogo, o Mévio está ali deitado, ele não tem mais munição para continuar atirando, já esgotou os atos executórios, e ele saiu do local, eu tenho tentativa ainda. E não consumação, porque a vítima ainda não morreu. Entenderam? Não atingiu a vítima está lá, lesionada. Entenderam? Então, cuidado. Cuidado, que aí vem na sua prova, né? A tentativa cessa com os atos executórios. Aí você marca, você vai ganhar no meio da cabeça. Não é isso? A tentativa, veja, ela vai, né, se estender até a consumação do delito. Quando ocorre a consumação, aí eu entro na consumação e saio da tentativa. E não com o esgotamento dos atos executórios. Importante, né? Essa pequena revisão que a gente está fazendo aqui. É importante. Tá. E aí a gente começa a entrar na pedra de toque. Né? Eu já dei uma aula já de tentativa perfeita e imperfeita. Fiz lá aquela relação entre a desistência voluntária e arrependimento eficaz. Beleza? Não é o objeto aqui agora, senão a gente vai sair aqui do foco. E também essa live é uma live rápida, né? Porque hoje eu tenho um determinado compromisso, eu não vou poder continuar aqui estendendo. Mas eu não poderia falar de crime de exaurimento penalizado sem fazer essa pequena revisão aqui com vocês. Beleza? Tá. É importante mencionar ainda, né, que eu teria aí uma quarta fase do intercrimes e terceira fase da fase externa do intercrimes, que seria aí a consumação. A consumação, como eu disse para vocês, o agente ele acaba atingindo, né, veja, o seu objetivo. Por exemplo, no homicídio, ele acaba, veja, ceifando a vida da vítima. E ali eu tenho a consumação. Bem, e agora a gente começa a entrar na nossa pedra de toque. E quanto às consequências do crime? Quanto o exaurimento, aquela fase, por exemplo, quando eu trato de crimes patrimoniais, em que o agente, veja, começa a oferir lucro, né, com a prática criminosa, não é isso? Veja que o exaurimento, ele navega nas consequências do crime. Exaurimento seria uma etapa do intercrimes? A doutrina diverge. Majoritariamente entende-se que o exaurimento não faz parte do intercrimes. E aí, você que vai fazer Minas Gerais, cuidado. Você que vai fazer delegado de Minas Gerais, cuidado. Eu vou te chamar no PC e vou dizer, cuidado por quê? Porque o professor Rogério Greco entende que exaurimento faz parte do intercrimes. Ele entende que quando você tenha ele entende que determinados delitos, melhor dizendo, ele entende que determinados delitos há a possibilidade, né, da ocorrência do exaurimento, como, por exemplo, a extorsão, não é isso? Em que o agente vai receber o preço do resgate, não é isso? Veja que o professor Rogério Greco entende que o exaurimento faz parte do intercrimes. Então, você que vai fazer Minas Gerais, cuidado, né? Porque eles citaram lá a obra do professor Rogério Greco. Então, tem que ficar ligado nesses entendimentos. Bem, eu digo que o entendimento dele é isolado e minoritário, né? Minoritário. Isolado não, porque tem outros doutrinadores que pensam a mesma coisa, mas ele segue corrente minoritária. Majoritariamente, exaurimento não faz parte do intercrimes. E o exaurimento, como eu estou comentando com vocês aqui, ele pode receber diversos nomes que podem aparecer na sua prova, como, por exemplo, crime exaurido. Pode aparecer na sua prova assim, crime esgotado, crime exaurido, crime esgotado. Está dizendo que aquele crime chegou à sua fase de exaurimento.
Entenderam ou não? Então, crime esgotado não é a mesma coisa que crime consumado. Crime esgotado é aquele crime que chegou no exaurimento. Coloca um alfazulu, porque senão pode fazer confusão na sua cabeça. Crime esgotado é aquele crime em que eu visualizo o exaurimento do delito. Isso, bomba de coraçõezinhos aí. Bomba de coraçõezinhos. Eu tenho que chamar no PC para dizer o seguinte: o exaurimento ele está ligado aos crimes formais. E por manter essa vinculação aos crimes formais, né, crime formal que pode aparecer na sua prova assim, ó, crime de consumação antecipada, pode aparecer na sua prova assim, ó, crime de resultado cortado. Não é isso? São os crimes formais. Então, veja, o exaurimento, por manter essa vinculação com os crimes formais, repete, por favor, crimes formais, né? O crime formal pode aparecer na sua prova assim, crime de consumação antecipada, o crime de resultado cortado, como por exemplo a extorsão, né? O agente exigiu, ali eu já tenho a consumação do delito. Então o agente, quando ele vai receber o preço do resgate, ali você tem um exaurimento. O crime já foi consumado. Tanto é que não é possível uma prisão em flagrante naquele momento. Já que eu falei de extorsão, cuidado. Cuidado, eu estou falando de extorsão. E não de extorsão mediante sequestro. Porque quando eu trato da extorsão mediante sequestro, eu já falei para vocês que o examinador adora fazer essa pegadinha. Quando eu trato da extorsão mediante sequestro, a consumação ocorre com cerceamento de liberdade da vítima. Então, se o Tício cerceou a liberdade do mévio, ele quer levar o mévio para o cativeiro para exigir a vantagem econômica, um exemplo, e ele foi abordado por policiais militares antes de chegar no cativeiro, antes de realizar a ligação para exigir, eu não tenho tentativa de extorsão mediante sequestro, não. Eu tenho extorsão mediante sequestro consumada e não tentada. Por quê? Porque o cerceamento de liberdade ocorreu com aquela finalidade, qual seja, exigir a vantagem como preço do resgate. Deu para entender isso? Tranquilo, né? Tranquilo. Bacana. Tá. E quando eu falo da extorsão, o agente, na verdade, fazendo só uma retificação, que eu falei do preço do resgate, na extorsão não, o agente vai receber, né, veja, o valor em que ele exigiu da vítima. Entenderam ou não? Bacana. É muita informação, né? A pegada é de monstro total. Então, fica ligado então na questão do exaurimento, tá? E o exaurimento, por ter essa vinculação com o exaurimento, por ter essa vinculação com os crimes formais, veja, levou o professor Zaffaroni a chamar o exaurimento de consumação material do crime. Coloca aí, segundo Zaffaroni, não é isso? O Zaffaroni chama exaurimento de consumação material do crime. Então, para Zaffaroni fala, olha, eu tenho a cogitação, eu tenho a preparação, eu tenho a execução, eu tenho a consumação e eu tenho a consumação material do crime. Que é o quê? É o exaurimento. Para Zaffaroni dá o nome de consumação material do crime, pegada forte demais, coloca aí, né? Consumação material do crime. Bacana. Você vai verificar que quando eu tenho exaurimento de um delito, por exemplo, na extorsão, né, em que o agente ele realiza o pagamento, não é isso? Realiza o pagamento, a vítima, né, realiza o pagamento e o agente vai lá, recebe aquele valor. Você vai verificar que esse recebimento do dinheiro vai ser considerado lá na dosimetria da pena, por ocasião da aplicação da pena base, né? Veja, entra como consequências do crime, não é isso? Consequências do crime que foi elevado à categoria de circunstância judicial. Então, é considerado lá na dosimetria da pena, no artigo 59. Essa é a regra. Essa é a regra. Você vai verificar que o exaurimento, via de regra, irá configurar um pós-facto impunível. Deu para entender isso? Que o exaurimento será considerado, em tese, um pós-facto impunível? Ou seja, eu não puno, em regra, eu não vou punir o exaurimento. Entenderam ou não? Em regra, eu não vou punir o exaurimento. Vai constituir um pós-facto impunível.
Professor, mas eu posso considerar o exaurimento da dosimetria da pena? Veja, o agente, né, veja, exigiu o dinheiro e foi lá e ainda recebeu a grana. Sim, você vai considerar a dosimetria da pena. É como uma circunstância judicial. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá, então o que vem a ser o denominado crime de exaurimento penalizado? Aí eu tenho que dizer para você o seguinte, existe determinados delitos que o legislador entendeu por dar uma maior reprovabilidade ao agente que, após a consumação do delito, chega ao seu exaurimento. Ou seja, o legislador, ele entendeu por qualificar o exaurimento, qualificando o delito, aquele que chega ao exaurimento, ou aplicar uma causa de aumento. Vai lá no artigo 329, parágrafo 1º, que trata da resistência, né? 329, parágrafo 1º, que trata da resistência. Pega aí o seu 329, parágrafo 1º. Parágrafo 1º menciona se o ato, em razão da resistência, não se executa. Se o ato, em razão da resistência, não se executa. Ou seja, chega ao exaurimento. Né? Já ocorreu a resistência, a consumação, e o ato que iria ser realizado não se executou em razão da resistência. Veja que se você entra no exaurimento da resistência, aqui no artigo 329, parágrafo 1º, a pena é de reclusão de 1 a 3 anos. Ou seja, eu teria aqui um delito de resistência qualificado. Bomba de coraçõezinhos, joga uma seta. Se ele te perguntar na oral que vem a ser um crime de exaurimento penalizado, é aquele crime em que o exaurimento é penalizado como uma qualificadora ou como uma causa de aumento de pena. Bomba de coraçõezinhos e fala assim, eu sou do interior, mas eu jogo duro demais. Eu sou que estava aqui no Nordeste jogando duro demais, e essa eu vou anotar aqui. Porque não adianta, né, o pessoal achando que a gente vai dar mole, porque a gente tem um telefonezinho aqui, e agora a informação está chegando. Dentro da humildade, a gente vai jogar duro demais. Beleza? Então, o pessoalzinho do interior, né? Fiquei muito feliz, né? Encontrei diversos alunos do interior que acompanham minhas aulas aqui através do Periscope, né? É a democratização do ensino, né? Então, mesmo a mesma informação que está recebendo a galera aqui, não é? Do Sudeste, onde a informação chega mais rápida, está chegando lá também. Porque nós estamos democratizando a informação. E outra coisa ainda que eu quero avisar é o seguinte, você que mora em Aracaju, fica ligado, porque vai ter aulão do Zuc lá, em Aracaju. Estamos formando um grupo lá em Aracaju, tá certo? Eu irei lá dar um aulão em exercícios, não é isso? Então a galera que mora no interior lá do Sergipe irão participar, né? Nosso grupo está crescendo, e eu vou lá de coração fazer esse aulão lá com eles, beleza? Porque vai ter Polícia Civil de Sergipe e também vai ter o curso de formação de oficiais. Beleza? Tá no Rio? Não, tô indo no DF já. Jogando duro demais com a pegada de monstro. Vem pra cá então. Então veja, volta aqui. Crime de exaurimento penalizado. Então por que penalizado? Porque determinados delitos, a fase de exaurimento vai constituir uma qualificadora. Ou pode constituir uma causa de aumento de pena. Ou seja, o legislador, ele entende que o exaurimento merece uma reprovabilidade penal. Uma reprimenda penal, né? Veja, aumentando a pena do delito base. Deu para entender? Tá, professor, você deu um exemplo aí da resistência. Bacana. Será que você poderia me dar um outro exemplo para ficar mais claro ainda? Porque aí eu vou conseguir enxergar bem. Te dou um outro exemplo. Corrupção passiva. Não é isso? Vamos lá na corrupção passiva? 317, parágrafo 1º, né? Joga duro demais. 317, parágrafo 1º. 317, parágrafo 1º. O aluno está colocando ali, veja, eu estou falando que o exaurimento ele pode ser considerado lá na pena base, mas veja, como circunstância judicial, quando ele não quando não caracteriza uma qualificadora ou uma causa de aumento. Entenderam? Aqui ele caracteriza uma qualificadora. Você não pode utilizar ele como qualificadora e circunstância judicial ao mesmo tempo.
Entenderam ou não? Bem, tá. Vamos lá então. 317, parágrafo 1º, que trata lá da corrupção passiva. É isso? Aí ele menciona: solicitar ou receber para si ou para outra, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem, reclusão de 2 a 12 anos. Eu tenho aqui a corrupção passiva, né? Veja que é um crime de elevado potencial ofensivo. Aí o parágrafo 1º menciona: a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício, ou pratica infringindo dever funcional. Ou seja, ele já praticou o delito na modalidade, na corrupção passiva, quando você tem um verbo solicitar, é um crime formal. Ele solicita, não é isso? E ele deixa de praticar, o ato de ofício. Entenderam ou não? Bacana? Tanto é que o STF denominou o parágrafo 1º, coloca aí, de corrupção passiva exaurida. Joga duro com você, corrupção passiva exaurida. O 317, parágrafo 1º, já foi denominado pelo STF de corrupção passiva exaurida. Ou seja, a corrupção passiva que chegou ao exaurimento. Na corrupção passiva, se você tem um exaurimento, como menciona aqui o parágrafo 1º, há uma causa de aumento. Entendeu? Então, a corrupção passiva, quando o agente chega ao exaurimento, eu tenho aqui um denominado crime exaurido penalizado, né? Ou crime. Eu tenho crime de exaurimento penalizado, ou exaurimento penalizado. Deu para entender isso, guerreiro? Deu para entender, então? Você jogou duro aí? Entenderam ou não? Deu para entender isso? O que vem a ser o denominado crime de exaurimento penalizado. Aí a colega está colocando, né? Alguns professores realmente tratam nas suas doutrinas. Beleza? Isso. Mas às vezes o aluno lê lá, não entende nada, né? Aí eu tenho que jogar aqui na Zuki Didática para ele entender. Ah, rapaz, olha o Luca aí, rapaz. Lucas Sabac, rapaz, Lucas Sabac. Jogador demais, é um seguidor meu. Encontrei com ele lá no Alão Maranhão. Muito bacana. Depois com ele lá no aeroporto. Consegui reconhecer ele aqui. Beleza. Pessoal, então deu para entender? Crime de exaurimento penalizado. É bom, vamos supor que numa pergunta oral, uma discursiva, o examinador venha pedir para você descrever, como foi na minha prova de delegado. 30 linhas, né? Descrever sobre o inter... Alô, você... Voltou? Voltou aí, pessoal? Voltou? Voltou, né? Então, numa prova discursiva, o examinador pode pedir para você descrever lá as fases do intercrimes, né? Aí você tem que falar da fase interna, da fase externa, a fase externa com 3 etapas, em tese, né? Falando da preparação, execução, consumação, falando da divergência, que há doutrinadores como, por exemplo, o professor Rogério Greco, entendendo que o exaurimento faz parte do intercrimes, não é isso? Isso, eu estou falando, isso, voltou agora, voltou ou não? Voltou ou não? Voltou? Sim, voltou. Eu estou falando que se o examinador na sua prova pede para você falar em relação ao intercrimes, né? As etapas do intercrimes, então você vai ter que falar que o intercrimes tem a sua fase interna, que é a cogitação, tem a fase externa, que na fase externa eu tenho 3 etapas, como a preparação, a execução, a consumação, essa na visão da doutrina majoritária, porque eu tenho a doutrina minoritária entendendo que o exaurimento faz parte do intercrimes, como por exemplo o professor Rogério Greco, entenderam? Que é o examinador lá, é uma das bibliografias indicadas lá no concurso de delegado em Minas Gerais, entendeu? Então tem que ficar ligado aí. E aí você fala acerca do denominado crime obstáculo, né? Quando um crime na fase de reparação constitui delito autônomo, não é isso? Aí você vem escrevendo, vem demonstrando conhecimento. E quando chegar no exaurimento,
você menciona, né, que a doutrina aponta ainda o denominado exaurimento penalizado. E aí você fala, né, agrediu demais, mas o periscope não aguenta, é isso aí. Aí você fala que a doutrina ainda menciona o denominado exaurimento penalizado, o crime de exaurimento penalizado. E aí você fala que, em regra, o exaurimento constitui pós-facto impunível. O exaurimento é considerado, na dosimetria da pena, como uma circunstância judicial, né, consequências do crime. Mas há possibilidade do exaurimento configurar uma qualificadora, como, por exemplo, lá na resistência. Há possibilidade do exaurimento configurar uma causa de aumento de pena, como, por exemplo, lá na corrupção passiva, que eu vou chamar de corrupção passiva exaurida. Né? 317, parágrafo 1º, em que há uma causa de aumento, a pena é aumentada de 1/3. Então, guerreiro, se você demonstra conhecimento, se você demonstra que você joga duro demais, sua prova fica diferente dos outros candidatos, porque você vai estar demonstrando conhecimento. Agora, se você ficar no basicão, veja, você vai cair na vala comum. Então, se você, numa prova, por exemplo, você falou de atos preparatórios, né? Você vai falar lá que o agente ele reúne lá, veja, materiais, né, para execução do crime, instrumentos para execução do crime, não é isso? E aí você vai falar que, via de regra, não, a fase preparatória não é punível, mas se constituir delito autônomo, há punibilidade da fase preparatória. Aí você dá um exemplo, agente que adquire uma arma de fogo, e esse delito autônomo na fase preparatória recebe um nome, excelência. É chamado de crime obstáculo. Olha só a sua prova, hein, guerreiro. Olha aí. Você acha que ficou diferente? Você acha que ficou um alfa azul, uma prova assim bem pesada, né, de informação, uma prova oral, você jogando duro, né? Aí quando você chegar no exaurimento, você falando lá que a doutrina majoritária entende que não faz parte do intercrimes, mas você fala que a doutrina minoritária entende que sim. Veja, eu tenho o professor Rogério Greco com essa pegada, entendendo que sim, né, naqueles crimes em que você visualiza exaurimento, como por exemplo na extorsão. Deu para entender isso? Você entendeu? Bacana? Pessoal, então a live hoje foi uma live... deve estar travando, né? Então foi uma live rápida, tá certo? Olha, quem vai fazer a Polícia Civil Rio Grande do Sul tem que correr lá, né? Tá esgotando as vagas, tem que correr lá, beleza? Isso, tem que correr lá para fazer a inscrição da Polícia Civil Rio Grande do Sul. E se tiver objetivo alternativa, veja, lá está indicada com bibliografia do Rogério Greco. Aí, não está lá? No livro dele fala assim, eu marcaria nesse sentido aí. Agora, não sei o que a banca vai entender, entendeu? Estou aqui te dando posicionamentos. Beleza? Pessoal, só fazer uma retificação do exemplo que eu dei quando eu falei de extorsão, né? Que eu falei preço de rasgado na extorsão, não. Exigir, quando a gente vai receber, veja, aquela exigência, né? A vantagem devida que ele exigiu da vítima, tá? Preço ao resgate, tá ligada lá à extorsão mediante sequestro. Acho que eu falei isso aí, vocês já entenderam. Beleza, então? Explicação bacana, né? Então, marque esses dois exemplos da resistência, né? Da resistência 329, parágrafo 1º, e também marca o exemplo aqui da corrupção passiva, no parágrafo 1º, que quando há o exaurimento, a incidência da causa de aumento. Já caiu em prova, dizendo que quando há o exaurimento da corrupção passiva, constitui pós-facto impunível. Entendeu? Já caiu. Entendeu? A SERP, o exaurimento da corrupção passiva constitui pós-facto impunível. Aí você chama, não perceba, não. Não. O exaurimento da corrupção passiva, veja, enseja a incidência da causa de aumento. Eu tenho um exemplo aí de crime de exaurimento penalizado, com a pegada de monstro total. Beleza, então? Tranquilo. Perfeito, né? Isso. Eles adoram perguntar aqui da corrupção passiva. E aí você fala, né, que o STF já chamou a corrupção passiva, quando você tem aí o exaurimento, de corrupção passiva exaurida. É o 317, parágrafo 1º. Bacana. Tranquilo, pessoal? Bomba de coraçõezinhos aí, né? Aí me perguntaram aí, em relação ao exaurimento, outros nomes que podem aparecer. Eu falei crime exaurido, crime esgotado, ou como o Zaffaroni
prefere chamar, né, de consumação material. Bacana? Zafra chamando de consumação material. Deu para entender? Tranquilo? Consumação material para Zaffaroni. Beleza. Professor Zaffaroni, você é jogador demais. Você vai lá no Zaf e volta, né? O Zafra que fala lá da tipicidade conglobante, né? A gente vai falar sobre tipicidade conglobante e sobre imputação objetiva. A imputação objetiva e a tipicidade conglobante navegam lá na tipicidade. Beleza? Depois a gente vai falar aí, vai jogar na Azuki didática a imputação objetiva. Você vai entender. Beleza? Às vezes você não consegue entender, né? A professor tem um lance lá, a teoria do risco. Calma. A gente vai entender aí. Deixa eu jogar no Azuki didática, verificar qual vai ser a melhor forma de passar isso para vocês. Beleza? Eu faço todo um desenho aqui. Isso. Não é isso? Bacana, bacana, bacana. Agora, sempre lembrando, imputação objetiva, você está ligado a quem? A Roxin, né? Tipicidade conglobante é o Zaffaroni. Não faça a confusão, né? Beleza, beleza, beleza. Beleza, então. Pessoal, então, ó, quem vai fazer para esse Civil Rio Grande do Sul, corre lá. Estamos segurando ainda o lote aí, corre lá. Beleza, então, pessoal. Vamos nessa. Quem é que gostou aí? Crime exaurido penalizado. O exaurimento constitui uma qualificadora? O exaurimento constitui uma causa de aumento? Pegou aí o bizu? É isso aí, né? Tem uma galera que já faixa preta aí, né? Valeu, irmão. O Juan, né, rapaz? O Juan, agora que eu tô vendo aqui o Juan foi lá me conhecer lá em Aracaju. Rapaz, pessoal de Aracaju, ó, obrigado aqui, ó. Depois eu tenho que fazer uma live de novo. Esqueci de agradecer. Joga duro. Bacana, né? Não importa o ninho. Quando o ovo é de águia. Para meu presente de Aracaju, né? A galera de Aracaju jogou duro demais. Já ganhei uma faixa preta também. Cadê a faixa preta? Só anda com essa faixa preta para lá e para cá agora. Irei a Sergipe. Suas lives são sempre incríveis. Não, eu jogo aqui na Azuki didática, né? Que ele pode perguntar o que vem a ser um crime de exaurimento penalizado, o que vem a ser o exaurimento penalizado. Chama no Perceba. Antes mesmo de falar do exaurimento, fala do intercrimes, fala da cogitação, da preparação, da execução, da consumação. E quando chegar no exaurimento, fala, opa, cuidado. Alguns entendem que faz parte do intercrimes e outros entendem que não. Entenderam? Aí você vai falar que, em regra, o exaurimento é um pós-facto impunível. Tem que ser considerado lá na dosimetria da pena como circunstância judicial, consequência do crime. Mas há a possibilidade do exaurimento ganhar uma reprovabilidade penal maior, qual seja, ser considerada aí uma qualificadora ou até mesmo a causa de aumento. E aí, por ser considerada uma qualificadora ou a causa de aumento, eu tenho um denominado crime de exaurimento penalizado, ou seja, penalizando o exaurimento. Entendeu ou não? Na pegada de monstro, né? Sem ficar aqui com, sabe? Não, vem aqui na jogadinha, tal, o aluno entende. Agora, se você ficar verbalizando demais, ele não entende, né? Ele sabe por onde ele vai andar. Agora, você tem que ensinar, eu estou ensinando ele a pescar. Aí tem que correr atrás, né? Dar uma melhorada na resposta, enfim. A ideia ele já tem. A faixa é preta, né? Eu sempre falo para vocês, sai do básico. Crime de exaurimento penalizado não é para qualquer um, não. É só você saber o que significa, né, irmão? O examinador vem com essa, tu já dá. Bum! E mesmo se ele não der, essa você fala. Ele tinha te perguntando sobre intercrime, mas joga lá, exaurimento penalizado, o STF chama aí no exemplo da corrupção passiva, de corrupção passiva exaurida. O exaurimento aí, ó, que seja uma causa de aumento. Fui reprovado na oral, concurso delegado Amapá. Suas lives ajudaram muito, obrigado aí, tá vendo? Isso aí, jogou duro, né? Rapaz, tá cheio de delegados aí no Brasil. Professor, acabei de me informar, tô começando a vida de concurso. Isso aí.
Pessoal, vou lá, tô cansadão. Porra, cheguei hoje cansadão, mas vim aqui fazer uma live. Valeu. Um abraço. Ó, quero fechar comigo lá no aulão da Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Amanhã eu tô aqui fechando minhas questões, tá tudo aqui. Aula... Como é que é? Não entendi aqui que a menina colocou. Humilde sempre exemplo. É isso aí, vamos com tudo. Adelante focado, jogando duro. Tchau, tchau.